Imagina você viver a vida toda até morrer de velhice e perceber que tudo isso foi só um sonho. O episódio chamado Full Hall, o Finn passa uma vida em outra dimensão e depois percebe que tudo aquilo que aconteceu foi só um sonho. Mas se tudo isso foi real e Finn realmente foi parar em outra dimensão, mas como ele foi parar lá e por que o Gobi apareceu justo nesse episódio? Esse é um episódio dos mais confusos de Hora de Aventura e muita gente não entendeu e gerou muitas perguntas, e eu andei dando uma pesquisada pela internet e encontrei diversas teorias, mas tem uma teoria que me chamou a atenção e tenho total certeza que pode dar resposta para essas perguntas e resolver o episódio mais misterioso de Hora de Aventura. Mas para isso temos que ver o episódio Full Hall, porque tem algumas coisas estranhas que provavelmente significam algo mais profundo. O episódio começa com Jake e Finn presos na casa da árvore, por causa de uma tempestade de facas que estava acontecendo lá fora. E Jake fica fazendo um barraco de travesseiros que, mano, me lembra muito quando eu fazia casa de coberta e travesseiro no meu quarto. Apesar do clima aparentemente estar no tempo de frio, Finn está num momento muito desanimado e preocupado, e Jake tenta animar Finn, só que não funciona. E Finn explica que está pensando na princesa Jujuba, porque ela não riu da piada que ele contou pra ela, e pensa que está tudo acabado e cria paranoias pensando que ela deve estar com outros caras. E sério, cara, que tipo de pessoa fica triste porque a namorada não riu da piada? É só coisa do Finn mesmo. E Jake fica com a cara meio assim. O cara é meio louco. Então ele tenta lhe dar uma lição a Finn, que é usando sua caneca preferida e joga fora pela janela. Finn não entende o significado do que Jake quis passar pra ele, então ele pega sua espada e decide que precisa ficar um pouco sozinho e fala que precisa deixar sua mente pirar. Deixa a mente mais pirada, sacou? Eu volto daqui a pouco. Mas Jake fala que não é bom fazer isso, então o Finn sai andando e vê uma luz misteriosa e continua avançando mais profundo, até que ele encontra uma porta estranha, que leva em um novo mundo, um mundo onde só tem travesseiros. E Finn tenta chamar Jake, mas algo estranho acontece, a porta simplesmente misteriosamente desaparece, fazendo com que Finn fique preso no mundo dos travesseiros. Ele então fica sem saber o que fazer, mas decide continuar se aventurando nesse novo mundo, e logo quando chega na cidade mais próxima, ele é surpreendido com uns travesseiros falantes, correndo desesperadamente. E logo em seguida aparece um dragão gigante imenso de travesseiro, mas o dragão gigante se torna uma brincadeira de criança para Finn, porque simplesmente com um golpe ele derrota o dragão. Aí vem uma multidão de travesseiros e vê Finn como o salvador da vila, e os travesseiros agradecem ele. E o líder dos travesseiros se apresenta a Finn, e como forma de agradecer, o líder decide fazer uma festa. Que isso, eu sempre mato bichos. Ora que nada! Isso pede uma travesseiração. Aí na festa o Finn fica no canto, preocupado porque não tem como voltar pra casa. Nesse momento aparece uma mulher travesseiro e se apresenta a Finn se chamando Rosaline. Ela então convida Finn para uma dança e Finn fala que tem namorada, mas ela convence ele a dançar e diz que não é nada demais. E tudo começa assim, mas no final a história é outra. Eles então começam a dançar e ficam conversando, e nesse momento Rosaline pega a mão de Finn e o afunda na sua bunda de travesseiro. Finn fica com a cara toda envergonhada, cara. Logo depois, Finn pede ajuda do líder de travesseiros para ajudar a encontrar a porta de volta para sua casa. E o líder responde positivamente, mas não teria a mínima ideia de como ajudar. E logo vemos Jake pescando seu copo da janela, e isso faz com que a mensagem que ele quis passar se torne inútil. O Jake é totalmente a representação, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Logo a cena muda para Finn no mundo dos travesseiros, e já podemos perceber que Finn se casou com Rosaline e teve até filhos. E mostra a versão madura de Finn todo peludo, parecendo um Giga Shag. Nada a ver, irmão. E podemos ver que o tempo passou vários anos, e Finn tava tão preocupado com a Princesa Fogo, pensando que ela estivesse traindo ele, só que meu parceiro acabou se não contar. Mas Finn não traiu por maldade. Oma Rosaline, Finn traiu o passado que o machucava e se permite viver em algo novo. E bem, quando eu falei machucava, é porque os pensamentos sabotadores do Finn estavam machucando ele, e Finn decidiu seguir em frente para tentar apagar isso. Bom, mas enfim, logo em seguida aparece o pai de Rosaline e fala sobre o portal de volta para casa. Então ele lhe mostra um livro antigo que foi achado na catacumbas de Travesseiro, e ele se livro dá informações que o portal aparece de vez em quando. E nesse momento o Finn fala que precisa urgentemente encontrar esse portal. Apenas diz que ela aparece de vez em quando e depois some. Edgerton, eu tenho que encontrar essa porta. Logo a cena muda para Jake e Bemo, do lado da caneca de sorte de Jake. Só que Jake diz que precisa da caneca e ele promete um chocolate quente. Então a cena já corta pro Finn. Só que Finn tava mais velho e barbudo, mano. E ainda procurando o portal, ele fala com o velho das montanhas. E o velho pergunta se ele realmente quer voltar pra casa. E Finn obviamente diz que sim. E o velho fala para ele não se preocupar, porque logo logo ele vai voltar pra casa. Mas Finn fica mais ainda confuso e não entende nada da situação. Ele fala com sua família e sua esposa fica um pouco triste. E pede ao Finn para quando ele for não se esquecer deles. Só prometa que vai se lembrar de nós
quando voltar pra sua vida. E nesse momento, cara, Finn lembra do seu amigo Jake o que ele tinha falado. Claro que não foi dessa maneira, mas enfim, após isso, Finn decide que quer ficar pra sempre no mundo dos travesseiros. Logo voltamos para o Jake brincando com o Bemo, e Bemo pergunta a Jake por que ele não faz isso com seus filhos. E Jake explica a Bemo que seus filhos crescem rápido e que eles não precisam dos pais após algumas horas depois de nascerem. E Bemo faz Jake ficar emocionado. Agora voltando em Finn, ele tá mais velho, com barba branca e tá completamente fraco, deitado na cama. E seus filhos choram e logo sua realidade se quebra. E ele dá de cara com uma criatura misteriosa, mano, que mais tarde descobrimos que se chama Goblin. Finn então desvia pulando da língua do Goblin e volta para o seu mundo. Então ele aparece em cima da cabana de travesseiro, com a cara de que não entendeu nada, cara. Logo ele chega para falar com Jake o seu sonho, mas no momento que ele vai falar, a Princesa Fogo liga para ele. E ela diz que só foi entender a piada agora, comprovando a paranoia de Finn. E também que na real estava certo era o Bemo. Então Jake pede novamente para Finn contar o sonho, mas Finn simplesmente esquece do sonho, mano, e apesar de tudo que ele passou lá no mundo dos travesseiros. Mas e o seu sonho? Que sonho? O sonho que você ia contar, meu amigo? Hã? Há um segundo. O sonho que você teve no forte de travesseiro. É como se ele nunca tivesse existido, e Finn acaba quebrando a promessa de que fez a esposa de nunca esquecer eles. Bom, mas esse episódio carrega várias mensagens profundas, onde às vezes se deixamos levar pelos nossos pensamentos sabotadores, e pensamos que essas paranoias são reais. Mas é como o Jake quis ensinar a Finn, quando ele joga a caneca fora, por mais que essa cena pareça que Jake tava falando coisa com coisa, a caneca pode simbolizar um símbolo de obsessão que Finn tava tendo pela Princesa Fogo. É como se a caneca fosse a tentativa de encontrar lógica em algo que é emocionalmente confuso, e jogar a caneca fora é a maneira que Jake quis dizer para Finn se livrar desses pensamentos. Mas tudo isso que Jake tentou ensinar a Finn levou ele a imaginar o mundo dos travesseiros, e fez com que tudo que aconteceu com Finn foi real. Uma coisa estranha nesse episódio que ninguém notou é a tempestade de facas. A primeira impressão que é nada demais, mas cara, eu fui ver os outros episódios de Hora de Aventura e não vi esse fenômeno acontecendo, exceto no episódio Sonho de Dia Chuvoso. Basicamente nesse episódio, Jake e Finn ficam também presos por causa da tempestade de facas. E para eles não ficar no tédio, Jake e Finn começam a usar sua imaginação para passar o tempo. E Jake descobre que sua imaginação pode virar realidade ao imaginar uma lava. E a lava acaba se tornando real. E bem, o que eu quero dizer com isso? No episódio Full Hall, ele poderia facilmente ter usado sua imaginação para criar o mundo dos travesseiros. Mas tem um porém, cara. No episódio Sonho de Dia Chuvoso, Jake usa sua imaginação para criar o mundo de lava. Mas Finn não vem. Então como ele imaginou o mundo dos travesseiros e Finn conseguiu acessar esse mundo? E cara, outros detalhes que são importantes são o emocional de Finn e a cabana de travesseiros. E não satisfeito, eu me aprofundei mais no universo de Hora de Aventura. E algo que é comum no universo é que mente mais magia, mais emoção, são os pontos fundamentais para ter criado esse mundo. No episódio, podemos perceber o que faz o episódio se desenvolver é o emocional de Finn, e também é o que faz ele parar no mundo dos travesseiros. Então podemos concluir que, sem sombra de dúvidas, Finn representa a emoção desse episódio. Como eu tinha dito, o Jake pode fazer sua imaginação virar realidade, mas por que ele fez isso? Eu pensei em um motivo que pode explicar, e tenho quase certeza que você vai concordar comigo. E a explicação mais óbvia é como é mostrado no episódio Sonho de Dia Chuvoso, o Jake usa sua imaginação porque estava com tédio, e no episódio Full Hall provavelmente também seja o mesmo motivo. E além disso, o Jake fez uma cabana de travesseiro, e isso pode ter facilitado o Jake usar sua imaginação, fazendo com que a junção da mente de Jake e a emoção de Finn, mais o ambiente, pode ter liberado o portal para esse mundo alternativo. Tá, mas falta magia. Qual seria o objeto mágico que fez Finn acessar esse mundo? E também fez o Jake ter imaginado o qual se transformou em realidade. E cara, a resposta é bem simples para essa pergunta, mas não é um objeto, e sim um fenômeno raro, e é a tempestade de facas. E bem, como eu tinha falado, esse fenômeno raríssimo em Hora de Aventura aparece em só 2 episódios, e essas 2 vezes que aconteceu algo estranho, dando a entender que essa tempestade de facas fosse o ponto-chave para fazer a mente de Jake funcionar. Um fenômeno de alta energia que indicava desde o início que algo estava prestes a acontecer. Mas tem algo que não foi explicado ainda. Por que o Goblin apareceu nesse episódio? E só um detalhe que o Goblin vai ser importantíssimo para toda essa teoria fazer sentido. A primeira aparição do Goblin aparece justo nesse episódio, mas será que ele apareceu só por aparecer, sem nenhum motivo? E não, o Goblin tem um papel fundamental nesse episódio. Mas que diabos é o Goblin? E bom, eu vou estar resumindo o que de fato é essa criatura. No universo de Hora de Aventura, essa criatura seria a entidade que personifica o caos, o destruidor de mundos. E digamos que é a criatura mais poderosa de Hora de Aventura. E só outra coisa é que quem toca nessa criatura acaba esquecendo completamente da realidade. E bem, eu acho que isso já é o suficiente para concluir que o mundo onde o Finn passou foi tudo real. Até porque no final do episódio, o Finn toca na língua do Goblin. E logo depois, quando o Jake pergunta a Finn para contar o sonho, o Finn simplesmente esquece do sonho. O sonho que você teve no forte de travesseiro. Não tô lembrado não.
Mas tudo isso não explica qual foi o motivo do Gob ter aparecido. E bom, o que Finn passou no mundo dos travesseiros seja o real motivo por trás disso. No início do episódio, Finn tá completamente abalado com pensamentos negativos da Princesa Fogo. E depois que ele para nesse mundo alternativo e tudo que ele passa lá, ele vai aprendendo a lidar e carregando como sabedoria emocional. E tá aí o ponto chave, cara. O motivo do Gob ter aparecido foi porque ele queria apagar a memória de Finn para impedir com que ele carregasse sabedoria emocional de outra dimensão. E o Gob ter impedido que isso acontecesse é porque sua existência é totalmente oposto da harmonia e da paz, assim apagando tanto a mente de Finn e destruindo o mundo dos travesseiros.